E esse delinquente grandão que todo mundo teme na escola acabou caindo de amores pela garota mais popular e adorada do colégio rival. Só que ninguém pode descobrir esse romance proibido, porque se a galera souber, vai dar treta daquelas. E tudo começa com dois grupos de adolescentes da escola Chidori se encarando no meio da rua, prestes a arrumar confusão. Uma briguinha boba vai tomando forma, até que, de repente, um dos garotos percebe algo estranho. O outro grupo tá usando os uniformes da Chidori. E é aí que eles perguntam diretamente se os moleques conhecem um cara grandão e loiro. Só pela descrição, os garotos já entendem que eles só podiam estar falando de Rentaro. E como se tivesse sido invocado, o próprio aparece no local, encarando a situação e perguntando o que estava acontecendo. Ao verem o tamanho dele, os moleques que estavam prontos para a confusão simplesmente batem em retirada, correndo o mais rápido possível, sem nem olhar para trás. Depois disso, Rentaro se vira para os amigos e pede para eles pararem de arrumar encrenca à toa. Só que eles logo se defendem dizendo que eram as verdadeiras vítimas da confusão. Inclusive, um deles fala que, no fundo, o culpado era o próprio Rentaro, porque os garotos que arrumaram encrenca estavam na verdade atrás dele. Tudo por causa de uma situação no passado. Eles dizem que Rentaro teria dado um baita susto em um dos colegas deles. Rentaro logo se explica. Ele conta que na verdade viu o garoto chamado Kai tomando um tapa de uma mulher, e ficou com pena, então tentou se aproximar para ajudar. Só que por conta da sua aparência intimidadora, acabou assustando o garoto, em vez de confortá-lo. A boa intenção virou mal-entendido. Enquanto conversam, o grupo cruza com duas garotas de outra escola. Uma delas deixa cair um lenço no chão, e um dos amigos de Rentaro se apressa para devolver. Mas ao entregar o lenço, as garotas ignoram completamente e ainda soltam um comentário cruel. Dizem que não vão usar mais o lenço porque ele caiu no chão, fazendo uma baita cara de nojo. Seguindo adiante, os garotos passam pela frente da academia particular feminina Kyoko, uma escola prestigiada e tradicional, voltada para garotas de famílias importantes. O contraste fica evidente, porque logo depois, eles retornam para a própria escola pública Chidori, que é conhecida justamente por seu oposto, uma escola caótica, repleta de alunos problemáticos e com a fama de abrigar apenas os piores delinquentes. Quando as aulas acabam, Rentaro recebe um convite dos amigos para ir para o karaokê, mas ele recusa, diz que já tem compromisso. Corre então até a loja de doces da mãe, onde precisa assumir o balcão a partir das 6 da tarde. Ao chegar, sua mãe o repreende pela demora, mas Rentaro explica que a escola fica muito longe dali e que, além disso, foi surpreendido pela chuva no caminho. Mesmo com essas explicações, ele encara a bronca e vai para o atendimento. Só que Rentaro esconde esse trabalho dos amigos porque acredita que sua imagem de cara intimidador não combina em nada com uma doceria. Ele teme que seus colegas zoem dele se descobrirem. Logo no primeiro atendimento da noite, ele dá de cara com uma única cliente, uma garota baixinha, comendo doces sem parar. Ao perceber a presença dele, ela fica toda corada, o que leva Rentaro a acreditar que ela tá apavorada, com a cara fechada. Algo comum em sua vida. Ele nota que pela aparência dela, deve ser ainda estudante do ensino fundamental. Antes que conseguisse puxar conversa, a garota se levanta e sai correndo. Mais tarde, Rentaro comenta com a mãe sobre a cliente estranha. Sua mãe logo percebe que ele tá falando de Agorra, uma frequentadora assídua da loja. Sorrindo, ela avisa que, se Agorra parar de ir lá depois desse encontro, a culpa será dele. Rentaro, inseguro, fica ainda mais preocupado com o seu jeito intimidador, mas a mãe o acalma, dizendo para parar de ser tão duro consigo mesmo, e que ele precisa abandonar esse hábito de se culpar por tudo. Além disso, lembra que sempre é possível reconquistar a clientela fazendo ainda mais bolos deliciosos. No dia seguinte, Rentaro não consegue se concentrar na escola. O que aconteceu com a garota não sai da cabeça. Ele torce para que ela não tenha ficado traumatizada. Os amigos percebem que ele tá estranho e perguntam o que o incomoda, mas ele prefere se isolar e diz que vai comer sozinho no intervalo. Isso faz os colegas comentarem entre si. Parece que Rentaro sempre cria uma barreira entre ele e as pessoas, se tornando inacessível. Já em casa, Rentaro é surpreendido quando a mãe invade seu quarto, desesperada, avisando que a Agorra tá lá e quer falar com ele. Surpreso, ele vai até a sala e realmente encontra a garota. Preparado para pedir desculpas por ter assustado, é interrompido quando ela entrega um bolo. Na verdade, estava lá para se desculpar por ter saído correndo no dia anterior. Mesmo dizendo isso, ela continua encarando o bolo com desejo. Percebendo, Rentaro empurra o doce para ela, pedindo que ela coma. Ela resiste de início, mas não consegue segurar o apetite, e aceita. Enquanto devora, confessa seu amor por doces, algo que Rentaro já havia percebido.
Para disfarçar a situação embaraçosa, Agorha se apresenta formalmente, e Rentaro faz o mesmo, ainda achando estranho que uma garota como ela quisesse saber coisas sobre ele. Agorha fica feliz ao saber o nome dele, embora tente esconder, dizendo que já sabia porque já o tinha visto ajudando na loja. Rentaro acredita, mas fica aliviado por notar que ela não fugiu por medo. Ele pergunta por que ela saiu correndo, e ela revela que foi por vergonha. Era a primeira vez que um garoto a encarava de forma tão direta. Essa confissão deixa Rentaro confuso, já que está acostumado a assustar os outros, e não a fazê-los corar. Quando escurece, Rentaro se oferece para acompanhar Agorha até a estação, preocupado com a segurança dela. Antes de sair, ela compra mais um bolo. Porém, ao chegar perto da estação, pede para seguir sozinha. Antes de ir embora, faz questão de esclarecer. Nunca achou Rentaro assustador. Enquanto eles conversam, 2 rapazes suspeitos os observam de longe. De volta para casa, Rentaro relembra todas as vezes em que foi chamado de assustador. Em meio a tantos comentários negativos, o simples elogio de Agorha se torna algo precioso. Sua mãe aparece e mostra que a garota esqueceu o bolo que havia comprado. Enquanto isso, Agorha é abordada pelos 2 rapazes de antes, que revelam segundas intenções. Ela pede para deixarem ela ir, mas eles insistem, tentando forçá-la a sair com eles. Rentaro, que ainda estava à procura dela, ouve um barulho estranho vindo de um beco e corre até lá. Para sua surpresa, encontra os mesmos caras que encrencaram com os amigos no dia anterior. Eles pressionam Agorha, perguntando se é namorada dele. Em seguida, começam a espalhar mentiras, dizendo que Rentaro é um delinquente porque estuda na Chidori. Tentam convencê-la a se afastar. Pela primeira vez, Rentaro percebe o peso dos boatos que circulam sobre ele. Mas Agorha toma partido dele, dizendo que não é justo julgá-lo apenas por rumores. Sugere que, se quisessem saber a verdade, deviam falar com Rentaro pessoalmente. Os rapazes se recusam, mostrando que só queriam espalhar calúnias. Mesmo assim, ela pede ao menos que parem de espalhar mentiras. Irritados, os 2 tentam agredi-la, mas nesse instante Rentaro aparece e coloca os 2 para correr mais uma vez. Agorha, aliviada, vê que ele se machucou na cabeça e tenta se desculpar, mas ele deixa claro que a culpa não era dela. Pelo contrário, pede desculpas por tê-la envolvida nos problemas dele. Por sua vez, ela agradece por tê-la protegido, emocionando Rentaro, que não esperava ser valorizado daquela forma. Eles seguem até a estação, onde ela continua preocupada com o machucado dele. Rentaro tranquiliza, dizendo que logo cicatrizará. Quando ele se vira para ir embora, ela chama ele de volta e combina de comer bolo com ele na próxima vez. No dia seguinte, Rentaro chega cedo na escola, mas não consegue se concentrar. Fica só pensando em Agorha. Então nota uma movimentação estranha no prédio ao lado. Quando fixa o olhar na janela, vê a garota abrindo a cortina da sala. Rentaro congela, surpreso, pois tinha certeza que ela ainda estava no ensino fundamental. Quando os olhares se cruzam, Rentaro entra em pânico e se esconde, sem saber como reagir. Enquanto isso, Shorei aparece já reclamando porque foi alvo de olhares feios das garotas da Kikyo. O drama dele, isso acabou com o dia dele. Claro que não demora muito e Sako e Kato se metem na conversa e mesmo com os 2 tentando mudar o rumo, Shorei continua se lamentando. Ele revela que também carrega uma baita birra da escola rival e das meninas metidas que estudam lá. Pra piorar, até Sako, o garoto modelinho do grupo, admitiu que sofreu os mesmos olhares de julgamento. Ou seja, não tem escapatória. Em um momento meio aleatório, Shorei nota a cortina fechada em direção à escola da Kikyo e já deduz que foi Rentaro quem a fechou. Pra ele, aquilo era uma forma clara de rejeição. Shorei até tenta entender um amigo, mas Rentaro perde a linha e grita, deixando todo mundo sem entender nada. Ele percebe o exagero e se desculpa, mas a estranheza da situação só deixa o clima mais pesado. Na sala de aula, Rentaro fica remoendo a cena da manhã, principalmente o encontro esquisito com Aguri quando ele fechou a cortina bem na cara dela por acidente. Agora, de cabeça fria, percebe o quanto aquilo foi desagradável e pensa que provavelmente ela nunca mais vai aparecer na loja da mãe dele. Fica triste, mas aceita como inevitável. Afinal, na cabeça dele, nada de bom poderia nascer de uma relação entre Chidori e Kikyo. No fim da aula, Shorei chama Rentaro para sair. Rentaro, depois de checar no celular que não tem compromissos na confeitaria, aceita. O destino? Um karaokê. Só que no caminho eles trombam com uma aglomeração perto da escola. E o motivo? Aguri estava ali esperando alguém. Shorei, cheio de hostilidade, vai até ela intimidar, perguntando o que uma aluna da Kikyo estava fazendo na área da Chidori. Assustada, mas firme, Aguri responde que está esperando uma certa pessoa. Rentaro chega para contornar a situação, mas Shorei, em vez de parar, começa a chorar de inveja ao descobrir que o amigo conhece uma garota da Kikyo. O cara que detesta aquela escola, no fundo, acha o máximo o amigo estar sendo esperado no portão. Só que logo chegam 2 colegas de Aguri, que correm até ela e mandam que se afaste dos burrões da Chidori. Rentaro tenta segurar o braço de uma delas para exigir desculpas, mas a menina o afasta com um tapa. As 3 fogem, deixando o clima tenso.
No caminho para o karaokê, Shorei não para de reclamar, enquanto Sako lembra que foi ele mesmo quem começou a confusão. Entre lamentações e indiretas, Rintaro suspira aliviado por ter se livrado sem maiores consequências. Mas no fundo, não consegue parar de pensar no motivo real de Aguri estar ali. Teria sido só pra vê-lo? O pensamento deixa feliz, mas ele logo se sabota, achando que deve ser coisa da cabeça dele. Chegando no karaokê, a cena é clássica. Shorei canta, mas fica frustrado por não atingir nenhuma nota alta. Rintaro tenta tranquilizá-lo, mas o amigo insiste que sem pontuação boa não vale de nada. Enquanto isso, Sako percebe que Rintaro está estranho e pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele até pensa em contar sobre Aguri, mas desiste. Na mente dele, se confessar os amigos apenas vão criticar a garota por ser da escola rival. Então ele mente, dizendo que tá tudo bem. Depois de cantar até a garganta arder, Rintaro volta para casa, estranha ao ver a loja ainda aberta, e ao entrar, dá de cara com Aguri. Ela já começa se desculpando pela cena da manhã, reconhecendo que foi imprudente ao aparecer na frente da Chidori. Mas Rintaro, aliviado, diz que não se importou. Antes que o clima avance, a mãe dele aparece e reclama da demora do filho. No meio disso, a barriga de Aguri onca alto, quebrando totalmente o gelo. Todos caem na risada. E Rintaro a convida para jantar. Durante a refeição, ele pergunta o motivo dela ter ido até a escola. E Aguri, sem rodeios, responde: foi para vê-lo. Isso deixa Rintaro em choque. Ele tenta esconder, mas acaba deixando escapar que ficou feliz em vê-la esperando por ele no portão da escola. Só que logo depois se arrepende de ter falado aquilo em voz alta e tenta consertar, dizendo que foi esquisito. Mas Aguri não deixa, pede para ele não retirar o que disse. O clima entre os dois fica cada vez mais embaraçoso e doce ao mesmo tempo. Antes de ir embora, Aguri confessa que, apesar de toda a rivalidade entre as escolas, ficou feliz em descobrir mais sobre ele. Mas Rintaro percebe um traço de tristeza no olhar dela, e isso incomoda. Quando a mãe de Rintaro entra na sala, encontra o filho com uma cara de zumbi. Preocupada, manda que ele acompanhe Aguri até a estação. E claro, aproveita para dar uma indireta. Ele estava tratando Aguri da mesma forma que todo mundo tratava ele. Nesse momento, Rintaro tem um choque de consciência. Se dá conta de que estava agindo como um verdadeiro idiota, separando Aguri apenas pelo fato de ela ser da Kikyo. Ele literalmente dá um soco no próprio rosto, arrependido. No dia seguinte, ele sai cedo de casa determinado a se desculpar. E assim que encontra Aguri, ele pede perdão por ter a magoado. Ela, envergonhada, diz que a culpa não foi dele, mas sim dela mesma. Rintaro então admite, sim, ficou feliz de vê-la esperando por ele no portão da escola. E Aguri responde que não se importa com escolas rivais, porque quis conhecê-lo simplesmente por ele ser quem ele é. De volta para a escola, Rintaro olha pela janela e vê Aguri novamente. Só que dessa vez não fecha a cortina. Em vez disso, acena para ela, abrindo o coração de vez. Voltando pro colégio, em mais um dia quente que parece um inferno, Rintaro reclama do calor insuportável e seu amigo Shorei, aquele que sempre acha uma desculpa para fazer qualquer coisa, sugere irem até a sala dos professores ligar o ar-condicionado. Mas aí, no meio do tédio, ele lembra que o mês do festival esportivo tá chegando, e só de pensar nisso, o garoto já se enche de empolgação. Afinal, até os eventos mais normais viram um prato cheio pra ele. O bicho é animado demais e exagerado. Só que a felicidade dura pouco. O professor percebe toda essa animação e, sem piedade, manda logo a bomba. Tanto Rintaro quanto Shorei não vão poder participar do festival. O clima despenca. Shorei entra em desespero e pergunta o porquê, até que o professor explica que quem tira nota vermelha no exame vai ter que ir para recuperação no lugar de se divertir no festival. Um choque total. O bom velho clichê de episódio que o povo tem que estudar para conseguir se divertir. Mas Shorei, sempre tentando dar um jeitinho, lembra que nem fizeram o exame ainda. Então, como o professor já tá condenando eles? O professor cético manda na lata. Vocês acham mesmo que conseguem passar nessa prova? E é aí que Shorei, meio conformado, admite que de fato não é muito bom em exames. Mesmo assim, ele pede ao professor pelo menos uma chance de recompensa pelo esforço. E olha só, o professor meio irônico responde que paga um sorvete se eles participarem e vencerem no festival. Parece pouco, mas pro Shorei já é um motivo para continuar sonhando. Depois dessa, Shorei fica totalmente paranoico com os estudos. Se pega segurando a cabeça, se perguntando quantas horas precisa estudar por dia para tirar uma nota decente. Mas, do jeito que ele tá, parece mais perto de enlouquecer do que de aprender. E, claro, ele corre até Sako, o cérebro do grupo, pedindo ajuda desesperada. Só que Sako, lembrando que da última vez ele já tinha tentado ajudar e mesmo assim Shorei tirou nota baixa, se recusa. E isso deixa o Shorei ainda mais aflito. Enquanto isso, Aoto vai até Rintaro e pergunta se ele tá tranquilo em relação à prova. Rintaro, honesto como sempre, admite que não. Na verdade, tá tão nervoso quanto qualquer um. Ele até pede ajuda para Aoto, mas recebe uma resposta sincera. Aoto também não entendeu quase nada da matéria.
Shorei, sem desistir, ainda tenta usar a chantagem emocional. Lembra que, sem eles no festival, o time vai se sair muito pior. Mas Saku, frio como sempre, deixa claro que não tá nem aí. Já Rintaro recebe uma mensagem da mãe pedindo pra ele levar a Guri na confeitaria porque tem promoção rolando. Ele até tenta convidar a garota, mas fica nervosão pra enviar a mensagem, cheio de vergonha, parecendo uma criança e não consegue prestar atenção na aula, até enviar a mensagem. Mas ela recusa, dizendo que tá atolada de coisas pra fazer e ele fica meio bad por isso, porque tava criando expectativas. Mais tarde, o Shorei ainda tenta estudar sozinho com o Rintaro na biblioteca, mas logo percebe que não consegue nem começar direito. O moleque é péssimo em estudar. Impressionante, o cara é inimigo dos livros. Rintaro, sempre mais paciente, sugere que ele volte a pedir ajuda pro Saku. Mas Shorei ainda carrega aquela frustração de ter falhado, mesmo com ajuda antes. Ele sente vergonha, acha que vai ser só um incômodo de novo. Só que Rintaro insiste, lembra que o próprio Saku também tá animado com o festival, e no fundo só tá sendo teimoso. Se eles conversarem direito, podem virar o jogo. Shorei, depois de pensar, finalmente reconhece que tá sendo infantil e decide falar com o Saku mais uma vez. Nesse momento, ele solta algo sincero. Diz que tá animado com o festival porque Rintaro vai estar lá com eles. Uma frase simples, mas que mostra o quanto valoriza a amizade. Rintaro até fica tocado, mas logo em seguida ele se afasta e depois de um tempo é surpreendido por duas garotas que chegam na biblioteca procurando lugar para estudar. Educado, ele cede o espaço e vai embora. E as meninas ficam coradas por se ver que ele cedeu o espaço para eles sentarem. Será que vai rolar um ciúmes aqui? No caminho, Rintaro escuta uma conversa. A Guri, a garota que chamou a atenção dele, tá ajudando uma colega com os estudos. Mas a Gui parece mais interessada em rabiscar o caderno do que aprender. A colega lembra que ela não pode se distrair porque precisa manter a reputação de uma das melhores alunas da turma. Rintaro, ouvindo tudo isso, percebe o quanto a Guri é dedicada, e nesse contraste se sente ainda mais inútil. Ele mesmo se vê só como mais um lixo da escola dos perdidos, incapaz de avançar mesmo com ajuda. Um peso que sempre volta na mente dele, e ele começa a pensar que é impossível ele não ficar de recuperação porque é muito burro. Até que, enquanto pensa sobre isso de olhos fechados, é surpreendido pela Guri que aparece em cima dele. Olha que até meu coração palpitou ela. Ela fala que viu Rintaro passando e aproveitou para seguir. Ele pergunta se ele também tá ali para estudar. Rintaro, encabulado, mal sabe o que responder. Afinal, ele próprio sente que não tá evoluindo em nada. Eles mudam de assunto, e ela comenta sobre o convite para a confeitaria, dizendo que pretende ir na próxima, que não dá para ir agora porque tá sem dinheiro e precisa trabalhar para conseguir ir. E isso pega Rintaro de surpresa. Na cabeça dele, ela sempre foi aquela típica garota riquinha, mas a Guri o corrige. Na verdade, entrou na escola como bolsista, e sempre precisou lutar muito mais do que os outros. E tem dormido pouco para conseguir estudar e fica se beliscando para não dormir nas aulas. Ela revela que implorou ao pai para deixar ela estudar na Kiko, e por isso não pode decepcionar ele. A pressão que ela carrega é enorme, mas ela vê isso com orgulho. E nesse momento, Rintaro sente que não pode continuar se afundando e percebe quanto a Guri tem mudado a vida dele. Ele pede que a Guri o ajude com os estudos, porque quer abandonar de vez o fracasso. Quer se dedicar como ela. Mesmo sem tempo, a Guri promete ajudá-lo quando conseguir. Antes de sair, uma amiga dela chamada Subaru aparece. Com o cabelo prateado e olhar afiado, ela encara Rintaro com desprezo e pergunta com um olhar frio: quem é esse cara? Ao descobrir que ele é da Shido, manda na lata: não se aproxime mais da Guri. Subaru deixa claro que vai protegê-la dos brutamontes da Shido. É aí que você percebe, NPC que já chega irritando a gente. Logo de cara, a garota é implicante ao extremo e não duvido nada que essa praga ainda vai começar a gostar dele. Sabe vendo isso? Os amigos de Rintaro logo aparecem e veem a cena de longe. Shorei, sempre explosivo, acha que as meninas estavam tentando aprontar contra Rintaro. A situação quase descamba quando Shorei tenta se aproximar da Guri e a menina ostensiva cata a Guri tentando proteger ela, e Rintaro também impede o seu amigo. E aqui vai acontecer uma cena bizarra de pesado. Então, se tá curtindo, não custa nada dar um like e se inscrever no canal. É rapidinho e você me ajuda demais. Agora, voltando, o Saku de longe começa a falar com um tom bem pesado, mal da Subaru, e julgar o cabelo dela, falando que ela nem deveria estar ali. E a menina fica em choque ao ouvir isso. Mas antes mesmo da Guri tentar intervir, Rintaro repreende seu amigo, dizendo pra ele calar a boca e parar de falar isso, porque ele não é esse tipo de pessoa. E até lembra o episódio no portão e diz que foi pedir desculpas pelo susto que causou antes. A Otto fala com Shorei que, na verdade, quem assustou a Guri foi ele, e logo em seguida ele pede desculpas pra Guri. Ela também se desculpa, se curva pro menino, e tudo começa a ficar mais tranquilo e leve. Subaru fala pra ela parar de ter essa atitude, mas a Guri olha pra ela na hora e pede pra ela também se desculpar. Ela ainda tensa, decide ir embora, e a Guri acompanha. Mais tarde, Subaru repreende a Guri por ter sido gentil demais com eles e fala que homem nenhum presta. Mas no fundo começa a mudar de opinião, afinal lembra que Rintaro defendeu as meninas quando o Saku passou dos limites. Um sentimento nasce ali, e ela pergunta a Guri como é o menino de cabelo loiro, e ela fala com um olhar leve que ele é super gentil.
Ela fica incomodada, mas fica por aí. De volta pra casa, Rintaro tenta estudar sozinho de novo, mas erra nas mesmas coisas. É uma luta cansativa contra ele mesmo, até que recebe uma mensagem de Aguri, pedindo pra ligar. Ao atender, percebe a voz dela mais suave, quase tímida. Ela se desculpa pelo comportamento da amiga mais cedo, mas faz questão de dizer que Subaru, no fundo, tem boas intenções. Bem no fundo, lá no subsolo, enterrado em 7 camadas de concreto, Rintaro garante que não ficou bravo, mas Aguri insiste que precisa se desculpar porque ele acabou mentindo pra proteger ela e ainda fala que o Rintaro foi muito maneiro naquela situação. A conversa flui, mas algo o incomoda. Ela continua chamando ele de forma formal e distante. Antes de desligar, Rintaro toma coragem e pergunta: "Fala comigo de um jeito menos formal, uma fisca de aproximação, mostrando que essa relação tá prestes a dar um salto." E aí, meus amigos, parece que as coisas estão finalmente engrenando. O clima entre Rintaro e Aguri começa a mudar de verdade. E se isso já te deixou curioso, pode apostar. O que vem a seguir vai ser ainda mais intenso. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo episódio.